Oi pessoal, hoje é dia de bate-papo no canal Linha Ecológica. Eu estou aqui em São Paulo no Parque da Água Branca, gente, esse parque maravilhoso. E para falar sobre a importância da sustentabilidade e diversidade na prática e não só no discurso. Você já imaginou há mais de 10 anos um beijo gay na TV? Já pensou se a maior parte das pessoas buscassem cada vez mais utilizar transportes alternativos, coletivos? Nosso meio ambiente estaria bem melhor, né, gente? Por isso que a convidada de hoje, ela é pernambucana, atriz, modelo internacional, pedagoga, mãe do Tabris e, gente, ela protagonizou o primeiro beijo gay na TV e busca cada vez mais um estilo de vida mais saudável e sustentável a favor do meio ambiente e dela também. Vamos falar com Gisele Tigre. E olha quem está aqui comigo, gente, Gisele Tigre. Gisele, primeiramente, obrigada por ter aceito o convite para ter esse bate-papo de tamanha importância, né? Então, muito obrigada mesmo, é um prazer estar aqui falando com você. Gente, eu tô aqui falando com ela e ela remete, estava antes aqui batendo um papo, ela remete muito à minha adolescência, né? Por conta dos trabalhos que ela já fez na TV, na época Malhação, enfim. Então é um prazer ter você aqui no canal e hoje falando desse tema que realmente a gente precisa cada vez mais, né, Gisele? Fortalecer e divulgar, né, para que conscientizar as pessoas, né, do momento que a gente vem vivendo, enfim, e se a gente quer garantir o nosso futuro, né? Exatamente. Eu estou feliz também de te conhecer, de poder bater esse papo com você e que mais pessoas possam aí escutarem o que a gente tem para falar, né? A gente está aqui em São Paulo, no Parque da Água Branca. Eu moro aqui pertinho. É um lugar que eu frequento bastante. Eu venho para aqui caminhar, observar as flores, abraçar as árvores, às vezes meditar também. E a gente está aqui do lado Olha, dessa gente, beleza. ó, olha o tamanho e a energia dessa árvore. Então, um dia ameno, né? Um dia gostoso. É. E a gente está aqui para falar sobre essa o tema principal, né, de nossas vidas, que é o meio ambiente, né? E como que a gente faz para se relacionar melhor, né, com, com a gente e com tudo, com o nosso entorno, né? Que eu conversando contigo, eu já te dei as minhas impressões, né? Que eu acho que meio ambiente não é a natureza, meio ambiente isso é tudo, né? Nós somos o microcosmo do macrocosmo, né? Então, sustentabilidade para mim, ela tem muito a ver com relações, né? Como que a gente se relaciona, não só com o mundo, mas a partir de como a gente se relaciona com a gente, né? Eu acho que tudo parte de dentro para fora, né? De você se autoconhecer, de você saber controlar sua raiva, Uhum. saber ter entendimento das coisas, né? Porque o entendimento e a sabedoria é fundamental para a gente poder seguir com mais assertividade no mundo, né? E a gente não está sozinho. Não. Na verdade, a gente nada tem uma existência separada, né? Se a gente for olhar essa árvore, a câmera que você está usando, olha quanta coisa, quantas pessoas, quanta engrenagem aconteceu para que isso tivesse aqui materializado, né? Então, Sim. nada tem uma existência separada, né? Eu sou Gisele, mas tem tanta coisa em torno de mim, em volta de mim, que contribuiu para eu estar aqui falando, né? Então isso não dependeu só de mim. A vida é um conjunto de relações que o budismo, que é uma prática que eu gosto muito, uma prática filosófica que eu gosto muito, que chama de interser, né? Nós intersomos, né?
Nós intersomos com tudo que está à nossa volta. E para isso a gente precisa ter respeito, para isso a gente precisa ter entendimento. Eu entendo a sustentabilidade a partir também da inclusão e da diversidade. E que vamos falar sobre isso. Aliás, gente, a Gisele tem muito, mas muito o que nos passar e nos ensinar quando o assunto é diversidade. Mas para a gente começar, vamos lá. Você tem uma conexão muito forte com a natureza a partir do seu sobrenome, Tigre. E que eu sei que você usa isso muito a seu favor, assim. Me fala, assim, essa relação que você aprendeu, né, a usufruir do seu próprio sobrenome. Olha só, esse sobrenome Tigre é um sobrenome de família, né? Que minha mãe tirou quando casou com meu pai. Olha só que coisa. Que reflete também muito essa questão patriarcal, né? Você casa e você perde a sua identidade, né? Você já tira o nome, seu nome de família para botar o nome do seu marido. E engraçado que eu fiz isso, eu reproduzi isso. Mas eu reproduzi isso conscientemente, porque o sobrenome do meu marido é um sobrenome muito bonito, árabe, que eu me apaixonei, que é o Gemal. Né? Então eu usei o tigre desde o meu primeiro trabalho, em homenagem à minha mãe e ao meu tio-avô, poeta Manuel Bastos Tigre, que é uma referência para mim. Então, desde o meu primeiro trabalho, disseram, olha, Gisele, você vai ter que escolher um sobrenome para ser seu nome artístico. E aí o meu sobrenome de batismo era Barros Noé da Costa, e eu disse, bom, eu não quero nenhum desses, eu vou resgatar o Tigre. Legal. Então, como eu tenho 36 anos de carreira, eu fui consolidando minha imagem, meu nome, minha trajetória com o nome Tigre, né? Sem refletir muito o significado do animal propriamente dito, feroz e a força que ele tem, né? Mas com essa ideia de homenagear a minha mãe, que foi uma pessoa, ela faleceu em 2008, mas foi uma pessoa assim que desde o primeiro momento me apoiou muito. E sim, aquilo que eu estava falando no início, né? Se não fosse a minha mãe, não existia a Gisele Tigre, artista, porque eu sou uma nordestina, nascida numa família de muitos homens, e eu sou a única ovelha desgarrada que virou artista e mora no Sudeste, né? Então, assim, para que isso acontecesse, a minha mãe, ela me impulsionou muito. Eu digo que ela me costurou asas, né? Ela costurou minhas asinhas desde pequenininha, dizendo, ó, se você... Eu tô criando filho para voar. E eu criei o meu filho dessa forma também. A gente reproduz muita coisa que a gente aprende dos nossos pais, mas a gente também tem a oportunidade de reinventar, de fazer diferente, de ressignificar. Com certeza. Né? Eu acredito que eu ainda reproduzo até algumas mentalidades machistas que o meu pai me colocou na mente, né? Que isso é difícil. Então, como a gente está sempre aprendendo, né? Você falou que eu tenho coisas a ensinar e eu tenho coisas a aprender, mais a aprender do que a ensinar. Eu fui professora durante um tempo na minha vida e eu te digo que eu mais aprendi do que eu pude ensinar, porque a gente em sala de aula, com aquela diversidade, com eu trabalhei com criança, com jovem, e é incrível como cada ser humano é singular. Muito. Né? E por trás de cada um tem um pai, uma mãe, uma cultura, uma história, hábitos, e tudo isso é tão rico. Né? Se a gente aprende a conviver e a considerar que não existe certo e que está todo mundo ali tentando viver a sua vida da melhor forma, buscando o entendimento, porque eu acho que tudo passa pelo viés do entendimento. É isso que vai dar uma perspectiva de futuro para a gente. Porque se a gente vive sem entendimento do que a gente é, o que é que a gente está fazendo aqui, como que a gente pode... Para onde que a gente está indo, né? O que que a gente quer? A gente quer acumular coisas? Como que a gente trabalha a nossa ganância, né? Como que
que é colocado na cabeça da gente que a gente tem que ser o melhor, o mais bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido? O que é ser bem-sucedido? Eu penso muito sobre isso, né? Eu penso que ser bem-sucedido é você se superar, é você aprender, é você se reconhecer limitado e vencer essas dificuldades, né? Isso para mim vale mais do que qualquer bolo de dinheiro que possa ter na sua frente, porque o dinheiro é uma coisa material e é uma coisa que se perde. Beleza também, beleza é uma coisa que ela é efêmera, né? É muito bonitinho, muito legal, mas isso tem um preço. Sim. Né? E isso não é fixo, não é permanente. O que é permanente? É aquilo que a gente pode colocar naquela mochilinha que eu estava te falando quando a gente se encontrou, né? Que ao longo de uma trajetória de uma vida a gente vai colocando ali informações, conceitos, valores, sentimentos que a gente vai aprendendo, como empatia, como compaixão pelo outro, né? Sensibilidades, né? Desenvolver sensibilidades, né? Essa coisa de você ver um céu e se deslumbrar. Gente, como o céu... Você ouviu o pássaro cantando? Isso para mim é assim, é um motivo de felicidade tão grande, né? Fernando Pessoa dizia que quando eu ouço o pássaro cantar, eu penso que vale a pena ter nascido. Ai, que lindo. Né? Mas não é uma coisa divina? Até a tua relação com o divino, né? Eu não gosto de falar o nome Deus. Eu até pensei muito antes de fazer essa colocação, né? Porque o nome Deus, ele personifica uma coisa que não é pessoa. Deus não é pessoa. Não é uma pessoa que está dizendo, ó, faz isso, faz aquilo outro, escreveu coisas em livros. Não. Ó, isso aqui para mim é Deus. Isso aqui para mim é Deus. Você, Ilka, é Deus personificado, sabe? É a gota do oceano, né? Que o oceano é Deus e a gota faz parte do oceano. Você é uma partícula de Deus. Eu também sou, né? Então, se tudo é divino, isso tudo aqui é sagrado, né? Sim. Então, como é que a gente vai viver no mundo com essa consciência? Eu acho que isso muda tudo. Ensinar isso para as crianças, falar sobre isso em sala de aula, falar sobre isso na mesa de jantar, né? Eu acho que edifica, né? Como que a gente lida também com o apego e com a aversão que a gente tem às coisas, né? Porque é natural que a gente tenha simpatia e antipatia por coisas, pessoas, né? Porque o amor é algo que se desenvolve. Você não nasce já amando. Você aprende a amar. Sim, isso é verdade. Né? Aí uma pessoa que está exercitando isso há 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, presume-se que ela está cada vez mais craque, né? E não o contrário, né? A pessoa está velho e amargo e querendo matar todo mundo e com ódio porque nada presta. Não, é o contrário. Ela tem mais entendimento, ela tem mais amorosidade, ela tem mais capacidade de abertura, né? O coração abre. Sim. Né? Você tem que considerar a hipótese de que as coisas não são fixas. Aí, ó. Oi, bom Estão dia! vindo, gente. Vem pra cá! Tá todo Olha só mundo que aqui, coisa. olha que gostoso, né? Aqui os bichos são Energia. soltos, ó. Parque da Água Branca, quem tiver por São Paulo, É vem aqui lindo, conhecer. gente. É lindo, A lindo. gente, inclusive, ficou de ir para outro ambiente, Sim, né? sim. Que a gente está aqui sentado na beira dessa árvore, que tá gostoso também, mas a gente pode... Tem muitos lugarzinhos, muitos recantos legais aqui. E a gente vai, viu, gente? E falando disso, né, do impacto positivo, mas também as oportunidades, né? Para você, qual o impacto das nossas atitudes para o planeta? Total. Um sorriso, né? Eu não estou nem falando de você de
coisas tão grandiosas como usar um copo plástico, usar o... Ó, deixa eu deixar o... Isso faz parte. Faz parte, A gente está gente. numa cidade grande, né? O galo canta, o avião, o helicóptero passa, né? Tem pessoas caminhando. Eu acho que o consumo é algo que liga um alerta, né? Sim. O consumo é uma coisa que você precisa refletir muito. Quando você vai a um supermercado, é tudo parte das escolhas, né? Você pode escolher coisas que causem menos danos, né, para o meio ambiente, escolhendo coisas com menos embalagens, levando sua sacolinha reutilizável. Isso é uma coisa que eu já faço há muitos anos, né? Eu não vou dizer a você que o plástico é uma coisa que me incomoda e que me assusta muito. A quantidade de plástico que tem em tudo, embalagem, uma coisa que é embalada 1000 vezes. Um biscoito às vezes está embalado em outro plástico, um biscoito só. Pra que isso, né? Não, e quando a gente fala de frutas, de legumes, gente, né? A gente está falando assim, não é um produto que foi produzido, não, ele veio da natureza e aí é embalado, que a gente sempre fala, né? Vamos, como que é? Descascar mais e desembalar menos, né? Isso, Porque é isso, assim, não faz sentido, né? Você colher algo da natureza que já vem com toda uma energia, enfim, você embala. Eu tive uma época que eu fui vegetariana e infelizmente eu não perdurei com essa prática. Hoje eu como de tudo, mas eu acho que consumir menos carne também causa um impacto muito benéfico. A gente deve consumir menos carne, não só por uma questão de saúde, porque comer muita carne não é muito bom, né? Como para o meio ambiente. A gente sabe que para produzir a carne que chega no supermercado hoje em dia, é muita água que se gasta, né? É muito pasto que os bichos precisam e isso gera um desmatamento horroroso, né? Então, se a gente faz aí uma pesquisa e começa a mudar comportamentos, né? Isso vai atenuando, né? Não é porque eu não posso resolver o problema, né? Assim, agora a humanidade vai ser vegetariana, não é? A Holanda está a caminho de virar quase 100% uma nação que não consome carne. Né? Então, assim, não é impossível. Mas o que eu digo é reduzir o impacto, reduzir o dano para o meio ambiente e para o seu meio ambiente, seu organismo. Então, fazer outras escolhas mesmo e tentar novas receitas, né? Eu gosto muito de cozinhar. Eu sei que não é todo mundo que tem esse gosto, né? Mas, por exemplo, biscoito é uma coisa que eu não compro. Eu faço. E o meu biscoito é bom demais. Quero experimentar, hein? Vamos conferir, gente. Quero experimentar. E eu gosto muito de me aventurar, assim. Durante a pandemia, que a gente ficou muito em casa, né? A gente ficou em isolamento. Eu aproveitei muito para... eu usei isso como uma forma terapêutica de... Um autoconhecimento. E de eu estar ali preparando algo para oferecer para os meus companheiros de jornada, que é meu marido e meu filho, né? Um alimento, uma coisa gostosa, fresquinha, que eu preparei com todo amor, né? E o próprio ato de preparar um alimento ali, a gente diminuiu muito o consumo, a gente quase que ficou vegano durante 2 anos. Legal. A gente comeu bem saudável, né? E a gente até passou por esse período de isolamento relativamente bem de cabeça, né? Eu passei a meditar. Aliás, a meditação é uma prática que eu aconselho, eu sou uma entusiasta dessa prática. Eu sei que é uma prática oriental e nós ocidentais não estamos muito acostumados com isso. E existe uma mistificação muito grande diante dessa... É uma coisa tão simples. Sim. Né?
Você pode meditar de olho aberto, você pode meditar andando, você pode meditar lavando louça. Sim. Né? Aliás, já que a gente está falando de meditação, de boas práticas, ela já está aqui adiantando. Gente, a gente vai dar uma passeadinha por aqui, vamos, Gisele? Vamos. E aí a gente volta com esse assunto para vocês saberem as boas práticas de Gisele Tigre. Segura aí, gente, vamos lá. E estamos aqui novamente, a gente falando de boas práticas, de meditação. Vocês puderam já sentir um pouco, né? A gente no meio do caminho, a Gisele parou, falou, deixa eu meditar um pouquinho. Vocês já sentiram a energia desse nosso bate-papo, né? E já falando de boas práticas, Gisele, há mais de 10 anos, você busca, né, por qualidade de vida, por um estilo de vida mais saudável, sustentável. Explica, assim, essa mudança e conta mais sobre boas práticas, porque, gente, vocês acham que ela anda de carro? Não, ela utiliza transporte coletivo e alternativo, que eu sei. Sim, Conta pra gente. Eu adoro. Uma das razões de mudar para São Paulo é essa facilidade, essa diversidade de você poder andar de metrô para todo lado. Tem ônibus bom, sabe? Uma boa malha de ônibus para todos os lugares. O metrô de São Paulo, se eu não estiver equivocada, gente, é um dos melhores do mundo em termos de limpeza, de segurança. E mesmo assim, claro, tem as suas oportunidades, mas ainda tem gente que reclama. Mas ele é muito bom, né? Nossa, você vai norte-sul, leste-oeste, meia hora você... E é um meio de transporte assim que você vê, é acessível, né? Sim. Acessível. E andar de bicicleta eu adoro, né? Quando eu morava no Rio, eu ia de bicicleta para todos os lugares. Já desde 2014 que a gente não tem carro, a gente começou a pesar o impacto de ter um carro, de pagar IPVA, de pagar seguro, garagem, que a gente morava num lugar onde não tinha garagem, tinha que alugar garagem. E todo o desgaste de você ter que estacionar em algum lugar, né? Aí a gente começou a ver que era tão... No Rio de Janeiro, né, que você tem aquela beleza deslumbrante. Olha o helicóptero de novo. O Rio de Janeiro realmente é uma cidade que te convida para rua, para andar, para olhar, para se maravilhar com o azul, né? Eu digo que o Rio de Janeiro é uma cidade, se ela tivesse uma cor, ela ia ser azul, né? Porque é muito azul, né? Muito azul do mar, azul do céu. Aliás, ó, só fazendo aqui, viu, gente? Estamos de azul, mas é sintonia, pra vocês verem como a gente não a energia. combinou. Não combinamos. E quando a gente olhou, a gente falou, a gente tá de azul. Azul é minha cor favorita. Eu também adoro azul, branco, verde. Mas azul No Rio eu andava muito de bicicleta, aqui em São Paulo menos. Aqui eu ando muito a pé. Eu acho que não tem a melhor forma de você conhecer um lugar é a pé, porque você entra em beco, sai em beco, descobre lugares. E eu tô sempre descobrindo lugares aqui em São Paulo e eu adoro fazer isso. Sim. Né? Mas voltando à prática da meditação, eu já conheço meditação há mais de 20 anos, mas coisa difícil de pôr em prática, viu? 5 minutinhos por dia foi o maior desafio que eu já pude ter na minha vida. Porque existe uma almofada própria, que é uma almofada redonda bem durinha, porque ela ajuda a ancorar o cóccix. Porque quando você senta assim, ó, como eu tô, dói, né? Dói um pouco essa região da lombar. Então é legal ter um apoio. Você não precisa ter essa almofada, você pode pegar uma toalha de banho, fazer um rolinho e colocar aqui e sentar na pontinha. Você vai sentir que o seu joelho, ele vai ficar mais apontado para o chão e a tua postura já melhora, já fica melhor, já fica mais confortável. Porque é importante você sentir conforto. Sim. Né? E não é preciso muito tempo meditando, mas é preciso constância. Você precisa todo dia sentar 5 minutinhos e prestar atenção na sua respiração. Porque aqueles 5 minutos, eu vou te dizer, 5 minutos passam tão rápido.
você já vai ver que você vai sentir necessidade de 10 minutos para se acalmar. Sim. A meditação, ela tem... O foco dela é você prestar atenção em você. Prestar atenção no que está acontecendo com você naquele momento. Porque quando a gente para 5 minutos e respira mais suave, você vai ver que seu coração ele bate mais acelerado. Geralmente você está ansioso. Então, se você ali se predispõe a fazer 10 respirações mais suaves, você baixa a sua frequência cardíaca. Só isso já dá uma clareza. Às vezes você precisa tomar uma decisão, às vezes você precisa falar alguma coisa importante para alguém, e aqueles 5 minutos que você reservou, ele é o suficiente para você ter uma atitude mais positiva. Porque normalmente a gente é reativo. Sim. E como, né? Muito, a gente reage a tudo. Tudo causa impressão a gente, de agradável ou desagradável. Mas isso é só isso são frações de segundos. Isso não é o que você sente de fato. Aquilo um acontecimento. Mas não necessariamente aquilo é permanente. Às vezes você tem uma reação e de repente, se você esperar 5 minutos, nem é aquilo tudo que você estava imaginando. Porque a mente da gente mente. A mente da gente é desgovernada. A mente da gente é como um cavalo no cio, dando coice para tudo quanto é lado. Então você precisa saber domar. Como é que você convive com tuas frustrações? É normal. Faz tudo parte do pacote chamado vida. É frustração. São coisas que a gente queria muito e elas não acontecem. Mas aí tem outras coisas que acontecem. Até porque estamos, né? Não somos, né? Exato. Tem As isso, coisas não né? são fixas. Exatamente. Amanhã é um outro dia, o sol há de brilhar mais uma vez, né? Sim. Eu me apego muito aos poetas, sabe, essa poesia que a música traz, né? Eu trago isso também muito na minha própria manifestação artística, né? Recentemente eu gravei uma música chamada Vai Passar, né? Que diz que vai passar quando menos esperar, vai passar. Olhe-se de dentro para fora, isso que muda a realidade que se enxerga. Olha só, é tudo que a gente está falando, né? E falando de meio ambiente, de toda essa importância que a gente precisa trazer para a gente, enfim, estamos rodeadas de árvores. E assim como eu, você gosta muito de árvores. O que a gente tem, né? O que elas têm para nos ensinar e a gente aprender? Porque assim, esses dias mesmo eu fiz um post no meu Instagram falando disso, né? Eu vi uma árvore, eu acho linda, assim, eu acho que elas trazem tanta coisa. E aí eu simplesmente coloquei: as árvores existem e resistem. E aí, fazendo um gancho, não vou conseguir, eu acho, reproduzir a frase por completo que você colocou no seu perfil, mas as pessoas, elas só percebem a sua sustentação, a sua essência. Quando mais nada puder sustentá-la. Viu, gente? Como eu consegui pegar. Eu achei linda essa frase, porque as pessoas só aprendem quando elas caem, quando o que sustenta desmorona por alguma razão. E ao meu ver, as árvores mostram muito isso pra gente. Pra você, o que elas têm pra nos ensinar? Fazendo essa conexão. Para mim, as árvores, né? Elas são sinônimo de resistência, de sabedoria, né? Porque elas estão aqui há muito tempo, né? A gente está num parque que tem quase 100 anos. Então, elas estão aqui resistindo à chuva, ao sol, às mudanças climáticas, às estações do ano. E elas estão se renovando, elas ficam sem folhas nenhuma. E aí, daqui a pouco, elas estão floridas de novo, elas dão frutos, elas dão sombra, né? E com certeza eu vou morrer primeiro e essas árvores vão estar aqui dando tudo isso para outras gerações, né? Elas são gigantes resistentes, né? Acho que a gente tem que fazer uma campanha para reflorestar a Amazônia, que foi tão desgastada tão desmatada nesses últimos 4 anos, né? E sem dúvida nenhuma o oxigênio que ela está aqui renovando para a gente é tão necessário, né?
E a gente precisa mais da natureza do que a natureza precisa da gente, né? Perfeito. Ela é renovada, né? Eu tenho uma plantinha em casa que é o meu xodó. Eu ganhei de presente da minha sogra quando eu comecei a namorar com meu marido. Foi o meu primeiro presente. O presente da minha sogra me deu uma árvore, num vaso, Que lindo. né? Um dia eu vou plantar essa árvore no chão, mas é que como eu sou uma andarilha, né? Ela tá dentro de um vaso. E essa bichinha, que é um buganville, ela já passou por todas, sabe? A gente já mudou 500 vezes e ela tá sempre acompanhando a gente. E ela dá ela tem umas folhas coloridas, né? Porque a gente pensa que a flor dela é a parte colorida, mas não, as folhas dela, as folhas são coloridas. Legal. Né? Ela especificamente é laranja. Eu até postei ela no Instagram uns dias desses. E eu olho para ela e digo, gente, é uma sobrevivente, porque ela tá aí há 20 anos, que é o tempo que eu tô casada com meu marido. A minha sogra já faleceu no mesmo ano que a minha mãe, por sinal. E esse amor que essa minha sogra me deu tá materializado na plantinha. E cada vez que ela dá uma florada, é como se a minha sogra falasse comigo. Entendi. Sabe? E ela, esse ano ela estava desvitalizada, que foi um ano que bateu pouco sol na minha janela. E eu fiquei desesperada, meu Deus, ela vai morrer. Ela estava com as folhinhas pequenininhas. Aí eu falei com meu irmão, que é engenheiro florestal e é agrônomo, ele falou, ela precisa ir para um spa. Bota ela num lugar onde ela possa receber 5 horas de sol por dia no mínimo. E aí eu procurei lá no prédio, falei com o porteiro, coloquei na garagem aberta, num cantinho. 6 meses depois, a bicha tava florida de novo. Nossa. Eu chorava vendo aquilo, sabe? Primeiro que eu ia lá com frequência, regar e botar adubo e conversar com ela e mostrar todo o passo a passo da recuperação dela. Quando nasceu a primeira flor, eu enlouqueci. De bichinhos também, né? Que eu tenho 2 gatinhos e a relação com o animal também é algo muito prazeroso, é terapêutico, você cuidar e limpar o cocôzinho e botar a comidinha, e o bicho retribui, né? Muito, muito. Eles nos ensinam muito, né? Seja independente do animal que você tenha, a gente aprende a cada dia, né? E como você falou, quando a gente não tá bem, ele chega junto. Exatamente. Ele sabe. Exatamente. Só falta fazer assim, ó. Às vezes faz, né? Chega assim, bota a patinha e faz assim, eu tô aqui. Às vezes tudo que a gente precisa. E sem falar uma palavra. Tudo do seu só, lado. exatamente. Só com o olhar, só com, você não com tá esse sozinho. contato. Exatamente, exatamente. E falando sobre sustentabilidade, sustentabilidade tem a ver com diversidade. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando que o que significa, né? É garantir um futuro melhor para as nossas gerações, um desenvolvimento sustentável, mais justo, com respeito. E as pessoas se enganam porque as pessoas remetem sustentabilidade apenas à questão ambiental. Só que não. Sustentabilidade tem a ver sim com a questão ambiental, mas também com a questão social. E você, há mais de 10 anos, você protagonizou o primeiro beijo gay na TV. Qual a importância de defender essa causa para você e por você representar tantas pessoas, Gisele? Olha, num momento que isso não era tão dito e agora fazendo até uma conexão com o nosso momento atual, né? Sim, eu fico muito comovida porque eu acho que a comunidade LGBT sempre existiu, né? Sempre existiu no mundo. São pessoas que têm liberdade de manifestarem a sua sexualidade, sua identidade de gênero como quiserem, né? Isso é página 1 do Direitos Humanos, né? A gente tem liberdade de ser quem a gente é e não tem ninguém, nem nada. Você pode até dizer, eu não concordo, guarde a opinião para você. Você não pode dizer, eu não concordo com a árvore, eu não concordo com a existência da árvore. Existe. Então, a comunidade existe. A gente precisa garantir direitos e a gente precisa ter respeito. E isso não é só para quem é LGBT. Isso tem que ser uma luta conjunta. A gente não pode permitir que essas pessoas sofram preconceito, que elas sejam discriminadas, né? Eu ter feito esse personagem, antes de fazer esse personagem, eu não pensava muito sobre isso, né? E eu me sinto mal de ter negligenciado isso,
durante uma parte da minha vida, porque eu sempre tive um monte de amigos gays, lésbicas e eu não olhava da perspectiva deles, né? De quanto eles sofriam, né? Vai ser muito difícil, isso é uma mudança comportamental, né? Uma mudança social que vai demorar anos, mas já começou. Então, a partir do momento em que eu faço um personagem que dá um beijo, que é um tabu há 11 anos, né? Que hoje ainda é um tabu, eu estou dando representatividade ao amor plural, que ele é real, ele é natural, e tá aí para todo mundo ver. Então não tem como a gente ignorar. A TV, a arte, o teatro, a arte em geral, ela é uma representação da nossa vida. Ela mostra o que acontece. Então, eu acho que a comunidade precisava ver-se representada de alguma forma, né? E eu sinto o maior orgulho de ter participado disso. Disso vai estar sendo falado daqui a 50 anos, vão falar sobre isso, né? Eu digo que não era minha causa, mas agora é. Me preocupar mais com isso, né? Até porque eu tenho um filho transexual e eu pude ver isso no dia a dia e toda a complexidade que é, né? E é óbvio que eu acolhi o meu filho, né? E eu criei meu filho para ser igual a minha mãe. Na verdade, a minha mãe costurou asa, meu filho já nasceu com asa. Eu pari, eu e meu marido, a gente pariu um ser humano. Exatamente. E ele escolheu, ele está fazendo as suas escolhas na vida. Ele está fazendo as suas escolhas na vida. O meu filho Tabris escolheu o próprio nome. E quem sou eu para sabe, gerenciar as escolhas dele? Eu quero que ele seja feliz, né? E eu vou estar ali igual o meu gato. Eu estou aqui do seu lado, você não está sozinho, né? E eu tenho o maior orgulho da coragem, né, dele ter dito primeiro pra gente, né? Pai, mãe, eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Eu não me sinto com a identidade de gênero que me foi atribuída ao nascimento. E a gente logo buscou ajuda, buscou entender antes de criticar, né? Lógico que quando uma coisa dessa acontece, você fala, opa, peraí, eu nunca tinha lidado com isso, nunca tinha pensado sobre isso, mas vamos considerar a hipótese que é isso mesmo e vamos em frente. Exatamente. Né? Meu filho já está há 2 anos em transição e ele está muito feliz. Sustentabilidade social, para mim, ela só é possível quando você inclui pessoas, inclui todas as pessoas, inclui todas as diversidades corpóreas, a questão também de todas as, não é só a questão sexual ou identidade de gênero, mas todos os corpos, né? Eu vejo que, assim, eu venho do mundo da moda, onde há 30 anos existia um padrão, a mulher tinha que ser magra, a mulher tinha que ser branca, de olho azul, cabelo esticado e não, a gente não quer isso. Isso não nos representa, isso não é real. Tem que abrir esse olhar. Exatamente. E falando em olhar, estamos chegando na reta final do nosso bate-papo, mas eu queria que você falasse do lançamento do seu livro, que, gente, fala sobre isso, né? Ela celebrando 50 anos e falando sobre toda essas diversas fases, né, da sua vida. Né? A gente está aqui rodeado de 4 galos. 4 galos, gente. Estão aqui, acho que eles estão gostando do papo. Porque vieram todos, estão aqui rodeados. 2022, né, eu completei 50 anos e 36 anos de carreira. E eu quis brindar esse momento como um rito de passagem, né? O que é que eu aprendi, o que é que eu construí, né? Qual foi o meu êxito, né? E aí eu uso minha vida como um pano de fundo, mas eu estou falando mais de filosofia, né? Estou falando de autoeducação, estou falando de autocuidado, de meditação, de Deus, de amor, né? de libertação. E aí eu conto um pouco de tudo que já aconteceu, né?
Eu conto a minha história a partir de setênios, né? De 0 aos 7, dos 7 aos 14. É bem interessante porque eu uso traços, aspectos da forma de enxergar o desenvolvimento humano, da antroposofia, que é uma filosofia que eu estudei quando eu fiz a minha segunda faculdade, que foi de pedagogia Waldorf, e eu aprendi muita coisa. Eu aprendi muito, 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 muito mesmo. E eu aprendi, inclusive, que o aprendizado não acaba, né? A gente vai até o último momento aprendendo. Sim. E me reconhecer uma aprendiz é o meu maior ganho nessa vida, né? A gente fez esse livro através de um financiamento coletivo, né? A editora é a editora Agora É, que eu adoro esse nome, Agora É, e o nome do livro é O Melhor da História é Agora. Eu acho que conspirou, né? Sim. Eu estou sempre falando do momento presente como o momento mais importante. Esse momento é o momento mais importante e trampolim para o que virá, né? Eu não quero saber de prever o futuro e cartomante, essas coisas. Não é que eu não, Sim, que eu não goste, não. Mas é que eu acho que se a gente planta coisa boa, vai nascer coisa boa. Deixa a vida me levar, né? Não, assim, a gente tem que ter preocupação com o agora. É a coisa mais importante do mundo, porque o que já foi, já foi. E o futuro ainda não chegou. Mas o agora tá cheio de elementos, inclusive a felicidade, de você tocar a felicidade, né? Eu sou uma artista, falando com uma outra artista, falando com uma pessoa que é comprometida com o que a gente está propagando. A gente está propagando o que no mundo? Eu acho só isso uma coisa super válida, né? Meus planos para o futuro são esses. Eu quero amar cada vez melhor todo mundo, a natureza, os animais, a mim mesmo, os meus amigos, as pessoas que eu conheço, as que eu não conheço e até aquelas que eu não simpatizo muito. Porque aquelas que eu não simpatizo muito merecem a minha maior atenção, né? É mais difícil, é mais desafiador para mim. Sim, sim, sim. Né? Mas eu não quero odiar ninguém. Eu acho que o mundo não precisa mais disso. O mundo nunca precisou disso, na verdade, né? A gente não vive na Idade Média mais. A gente precisa vibrar em outra sintonia. A gente está aqui para evoluir, né? É aquilo, vamos ter mais atitude de julgar menos, né? Tentar entender também o motivo do outro, o momento do outro. E a liberdade do outro. Exatamente, né? exatamente. Porque no fim é a gente que paga a conta, né? Exatamente. A gente... Pode concluir. Não, eu ia dizer, quando você estiver no seu leito de morte, porque eu penso muito nisso, eu penso muito na morte. Tá. O budista é um ser que ele pensa muito sobre coisas assim que ninguém pensa, né? Coisas que são tabus. Mas eu quero que meu último suspiro seja de gratidão. Pô, como foi bom estar aqui, eu fiz o melhor que eu pude. Eu penso muito nisso, e pode ser a qualquer momento, né? Sim, exatamente. É o grande mistério, né? Aí eu penso assim, eu quero viver 80 anos, sei lá, eu tô na chuva, tudo pode acontecer. Eu não tenho apego. Eu não quero ter esse apego. Eu quero viver. Não, pô. Tudo que está à minha volta é impermanente, né? Meu filho, meu marido, a nossa relação, a natureza. Se a gente não conservar, sabe, a gente tem que ter uma relação boa com tudo isso, porque ela é permanente. Tudo tem a natureza da mudança. Sim. Né? É meio forte pensar assim, mas a gente precisa pensar assim. Sim. A gente precisa pensar que a gente realmente não vai estar aqui para sempre. Exato. E a gente tem que fazer com que o tempo que a gente está aqui seja de gratidão, de troca, né? E de humildade também. Até porque, mais uma vez, é a única certeza que a gente tem nessa vida, né? A gente ainda não está acostumado, mas é a única certeza. Então a gente tem que viver da melhor forma, né? Eu acho que é isso, é ser grato. Eu acho que a gente, no nosso automático, no nosso dia a dia, a gente esquece de agradecer. Agora, por mais que você, né, pense no agora, vamos lá, 2023 está chegando. Para 2023, quais são os seus projetos? Eu vou só dizer uma coisa a você. O palco me chama. Captou? Entendi. É só isso que eu vou dizer.
Entendi, Gisele. Só quero agradecer. Eu sempre peço para a pessoa deixar uma mensagem, mas eu acho que você já deixou. Eu falei muito. Gente, ela já não, aqui, ela fez sem querer. Vai ter que editar uns 2 programas, hein? Eu adorei quanta reflexão, quanto aprendizado, ensinamento. Mas eu acho que sem perceber você já deixou aqui a mensagem para todos que estão assistindo. E eu só posso te agradecer pela participação aqui no meu canal, por essa oportunidade que a vida nos deu de nos conhecer, dessa troca tão positiva. E agradecer a Alê Dairel, que sim, nos apresentou. Alê, né? muitíssimo beijo, obrigada. Querida. E agradecer por você mostrar como a simplicidade e o respeito, eles fazem a diferença na vida das pessoas e do meio ambiente. Então isso é muito importante e te desejar sucesso e um excelente ano aí que está por vir. Obrigada de coração. Obrigada, um axé para todos vocês. Felicidade, paz, que todos os seres sejam felizes. Amém. É isso, gente. Fico por aqui. Agradeço pela presença, enfim, né, de vocês que estão aqui nos assistindo. E é isso, gente. Vamos cada vez mais buscar, né, perceber que através da simplicidade, do respeito, a gente pode fazer e muito a diferença no seu entorno, para o mundo. Basta você fazer a sua parte. Como? Refletindo sobre as suas atitudes, reduzindo os seus excessos, independente dos excessos, sabe? Reutilizando. E se não der, recicle-se. Fica a dica. É isso. Fui. Tchau.